Aliás, falando em Donald Trump, Débora, hoje o Trump falou sobre... Ele tem feito essa pressão toda na Europa, né, pela anexação da Groenlândia, e fez uma postagem ligando essa cruzada dele para anexar a Groenlândia ao fato de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Ele está fixado nesse negócio, ele cismou com esse troço, né, Karen Lemos? Conta pra gente. Boa tarde. Pois é, Carol, não basta ter a medalha, né, que a Maria Corina Machado levou para ele de fato quer um prêmio em seu nome, né? E ele deixou isso muito claro na mensagem que ele enviou para o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, me desculpa se minha pronúncia estiver equivocada, na qual ele diz não se sentir obrigado a pensar mais na paz, porque o Comitê Nobel norueguês não lhe concedeu o prêmio Nobel dessa categoria. Isso foi numa carta para o primeiro-ministro norueguês, em que Trump relacionou as ameaças que faz para tentar tomar o controle da Groenlândia ao fato de não ter sido agraciado com o prêmio. O primeiro-ministro norueguês afirmou num comunicado, numa espécie de resposta a Trump, né, que explicou claramente, inclusive ao presidente Trump, o que é de conhecimento geral, que o Nobel da Paz ele é concedido por um comitê independente e não pelo governo norueguês. Bom, hoje a União Europeia anunciou que vai fazer uma reunião justamente para discutir, né, toda essa situação envolvendo a Groenlândia, as ameaças, né, que Trump tem feito à Groenlândia, na próxima quinta-feira, dia 22. Essa reunião ela ocorre principalmente depois que Trump afirmou que pretende impor tarifas a países europeus que se opuserem a essa tentativa dele de anexar a ilha. Lembrando que essa ilha é um território autônomo, está sob a soberania da Dinamarca, mas é autônomo, né? E a Dinamarca é justamente um país membro da União Europeia. No sábado, só trazendo aí mais contexto aqui para o nosso ouvinte, Trump anunciou que vai aplicar uma taxa de 10% para 8 países da Europa a partir do dia 1º de fevereiro, países que não concordem aí com esse plano dele. A tarifa ainda pode subir para 25% a partir do 1º de junho deste ano, caso os europeus ainda continuem se opondo aos planos americanos. Carol? Ô Karen, ontem aconteceu uma reunião emergencial entre embaixadores da União Europeia, né? Como é que foi? Exatamente. Embaixadores dos 27 países membros se reuniram no domingo em caráter emergencial, justamente para tentar alinhar uma resposta em comum aí diante dessas ameaças de Trump. E aí o destaque dessa reunião, Carol, é que o presidente francês Emmanuel Macron teria inclusive pedido para a União Europeia acionar um instrumento conhecido popularmente como bazuca comercial, numa tradução livre, vamos dizer assim, que poderia justamente bloquear o acesso dos americanos aos mercados de países da União Europeia. Segundo a Reuters, esse plano de contingência que está em estudo prevê até um pacote de tarifas em retaliação contra produtos norte-americanos e um impacto financeiro estimado em 93 bilhões de euros. Hoje, inclusive, o ministro de Finanças francês, Roland Lesquier, afirmou que vai convocar uma reunião com os membros do G7 para discutir questões aí de comércio e também soberania, uma reunião aí já para os próximos dias. Também, nessa segunda-feira, rapidamente aqui, Carol, Trump afirmou que a Dinamarca falhou em afastar a ameaça russa da Groenlândia e que chegou a hora para que isso seja feito, né? Daí, então, essas ameaças, principalmente envolvendo tarifas. Na semana passada, a gente lembra, a Alemanha, a França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia chegaram a enviar tropas para a Groenlândia justamente para reforçar a segurança da ilha. Carol. Tá certo, Karen. Obrigada. E os memes estão engraçados, viu, Débora? Com essa história do Trump, já vi ele recebendo uma medalha assim, de primeiro homem na Lua, Moisés entregando os 10 mandamentos para o Donald Trump. Os memes estão engraçados por lá. Agora, eu perdi alguma coisa aí nessa história, Karen, me ajuda. O que a Groenlândia tem a ver com a Noruega? Não é um país, é uma região autônoma que faz parte da Dinamarca? A Noruega, ela mandou tropas, como eu falei, né? Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia mandaram tropas, né? E aí, como uma resposta a esse envio de tropas norueguesas, ele aproveitou para falar do Nobel, porque ele é assim, né? Tá. Não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. Está colocando no mesmo pacote, né? Dele, porque os países... São dois países mas esses nórdicos, países estão apoiando a Dinamarca. Sim. São países nórdicos, não fazem sequer fronteira, estão próximos ali, ok? Então, o Nobel da Paz e o apoio
por causa do Nobel da Paz, do apoio, agora ele se virou contra a Noruega, colocou tudo no mesmo Isso, e bolo. tem o comitê norueguês. Você tá querendo muita Nobel lógica também. do Trump, Débora. Exato. Você tá tentando fazer sentido no negócio que não tem sentido, amiga. Ele quis receber a medalha do Nobel num prêmio que não era para ele. Dá para explicar isso? É só psicólogo, não dá, gente. não dá. Psiquiatra, sei lá. Não tem a menor condição. Obrigada, Karen.